homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisa de um remanso, precisa de um descanso, precisa de um sonho que os torne perfeitos. É triste ver esse homem guerreiro, menino, com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz. Boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês hoje, novamente. E eu agradeço muito a oportunidade da FES, essa casa maravilhosa, que é a nossa casa. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre família. Família como laços afetivos de amor e de caridade. Então, aí a gente está falando de laços, a gente está falando de um núcleo familiar, nós estamos falando de caridade e de amor. Por que não é só de amor e é de caridade também? Então nós vamos falar sobre isso. E como esses laços chegam, né? Será que eles já chegam prontos? Será que eles se constroem? Como é isto? E nós vamos falar de uma forma simples. Nós não vamos trazer termos técnicos para que a comunicação se torne comum. E é isso que significa comunicar. Comunicar é tornar comum aquilo que você quer dizer. Significa que eu vou falar de uma forma simples aquilo que é complexo. Então vamos lá. Vamos tentar entender como essa família chega inicialmente, como ela se forma, como esses laços são. Então, nós estamos aqui num contexto espírita e nós vamos ampliar essa percepção, tanto de família, dessa família que é do núcleo familiar, mas que pode também se estender para uma outra família. E nós também vamos compreender como essa família é formada. Será que nós escolhemos nascer? Será que nós escolhemos a família que chegamos? Onde chegamos? Nós escolhemos os nossos pais, os nossos cuidadores, e os cuidadores nos escolhem? Certamente que sim. Nós sabemos que existe toda uma programação espiritual. Porque se nós pensarmos qual é o nosso objetivo reencarnatório, o nosso objetivo reencarnatório é um objetivo
que está relacionado à proposta evolutiva, à nossa proposta evolutiva. Nossa proposta evolutiva enquanto seres espirituais, pois no decorrer de tantas existências e de repetições de nascimentos e renascimentos, nós vamos vivendo e vamos ajustando o nosso comportamento e a nossa conduta e as nossas relações. Então, os laços não são só consanguíneos, os nossos laços são espirituais. A gente vê como tem amigos que nos chegam e que nós temos muito mais afinidade com esse amigo do que com o irmão. Isso pode acontecer, não é verdade? De onde vem esse laço? Certamente esse laço é espiritual e não é consanguíneo. Então, os laços de família eles são muito mais amplos do que a gente pode imaginar. Nós temos uma família espiritual, sim, e essa família espiritual, formada pelos laços afetivos de amor, mas é do verdadeiro amor, não é do amor de interesses, não é do amor de conveniências, é do amor de alma. Esses amores de alma, esses laços permanecem, independente da distância, independente do tempo, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Então, esses laços permanecem. E a nossa família espiritual, ela fica lá no plano espiritual, torcendo por nós. E muitas vezes vem nos ajudar nas dificuldades, vem nos trazer conselhos, orientações, pedem por nós. Então, veja como é bonito isso. A permanência desse laço. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, os nossos laços de desafetos também permanecem nas nossas vidas. E é por isso que Jesus falou tanto, perdoai os vossos inimigos, porque no momento que nós perdoamos e conseguimos nos libertar dos desafetos, desse vínculo que não é de amor, mas que é de ódio, esse vínculo de desafeto mesmo, como o próprio nome diz, a gente corta esse laço, a gente muda o nosso campo magnético, a nossa frequência vibratória muda e não há mais a possibilidade de acesso. Mas se nós tirarmos a mágoa e o ressentimento de nosso coração, mas enquanto isso não acontece, o nosso campo magnético, ele vai atrair para nós essas relações que precisam ser ajustadas. E aí é que todo o programa reencarnatório chega. Então, aquelas pessoas que nós não conseguimos ajustar e, por vezes, repetimos e repetimos os mesmos padrões de comportamento por diversas existências. E muitas vezes nós mudamos de lugar. Uma hora nós somos verdugo, outra hora nós somos a vítima e o algoz. Então, esses papéis de vítima e de algoz que mudam, mas cíclicos e que se repetem, precisam de ajustes. E muitas vezes a misericórdia do Pai nos permite que nós venhamos no mesmo núcleo familiar, para que a gente possa fazer os ajustes, pois é a partir dessa família, a partir dos laços consanguíneos, que nós vamos ter os papéis de pai, de mãe, de educadores, de cuidadores ou de irmão. E nós nos aproximaremos desse ser para que a gente possa ajustar e fazer diferente do que fizemos lá atrás, trazendo amorosidade e afetividade. É por isso que família não é fácil. Viver em família é muito difícil. Viver em família tem os sabores e os seus dissabores. E é por isso que a lei também é de caridade. É por isso que a família exige tolerância, exige paciência, exige compreensão. E exige tantas coisas para que possamos conviver em harmonia, para que possamos conviver em equilíbrio. Mas isso tudo precisa ser construído. São laços que precisam ser construídos. Então aqui a gente vai aproveitar para ajudar nesse processo educativo, trazendo algumas reflexões sobre como educar os nossos filhos, que postura diante da família, já que não existe uma receita
com todos, né? Como a gente faz um bolo, que você tem todos os ingredientes, que você tem todo o processo, como colocar aquele ingrediente e o momento. Não existe essa possibilidade de ter uma receita pronta. E é importante trazer, que mesmo que tivéssemos uma receita pronta, que mesmo que tivéssemos todo o script do que deve ser feito para educar aquele filho, para ajudar na construção daquele ser, que é também a nossa construção. Porque quando estamos ajudando a construir o outro, nós também estamos construindo a nós mesmos. Quando entramos no processo de caridade, nós também estamos afetando a nós mesmos nessa relação e trazendo outras percepções nessa relação. Porque não adianta a gente querer construir sem nos construir juntos. Porque o processo de transformação do outro deve ser o seu processo também de transformação, senão não há uma relação aí de idas e de vindas e de trocas. E é preciso que essa troca aconteça. Então a gente não deve ficar num lugar só de saber, mas num lugar também de aprendiz e de aprender com esse outro que chega. Mas então, importante a gente trazer que existe uma fase, como você já sabe, ou já deve ter ouvido falar, porque isso é muito dito, de que existe uma fase em que aquele ser que nos chega por esse processo, por essa via reencarnatória, e que nós servimos de intermediário, especialmente a mãe, né? Que tem o filho, que pare o filho e coloca no mundo. Ela serve de intermediária, de médium, é a primeira médium na vida do filho, porque a intermediária é esse mundo, essa dimensão espiritual e material. Então aquele ser chega através dela, através de outros processos. Sabemos que o formato da família, que hoje existem vários formatos de família, mas nós vamos falar de uma forma mais generalizada, porque não vamos ter condição de falar de cada casa, de cada situação. Muito bem. Então, o processo reencarnatório, ele chega e acontece. E os pais, os educadores, têm uma responsabilidade grande sobre esse ser que chega e sobre si nos seus processos de relação. Como fazer? Inicialmente, quando o bebezinho vem, essa alma passa inicialmente por todo um processo de, como dizer assim, é um processo em que ela vai, é difícil a gente trazer palavras às vezes, porque a gente tem que falar por analogia, porque estamos falando de uma dimensão espiritual. Mas ela passa por todo o processo, vamos dizer assim, de redução da sua capacidade espiritual, para que ela possa voltar para um corpo físico. Porque, na verdade, o corpo físico, ele nos aprisiona, porque nós não teríamos a condição de expressar a faculdade plena do espírito. Então, está todo um momento de redução, para que esse ser venha. E ele vem, e ele fica em um determinado momento. Ele tem um esquecimento, ele tem um véu do esquecimento que nós já sabemos, mas esquecer não significa deletar, isso é importante. O véu do esquecimento vem para que a gente tenha uma oportunidade, vamos dizer assim, como uma página em branco entre aspas. A gente volte a ter oportunidade de retomar as relações, para que a gente possa, de uma outra forma, de uma outra maneira, de uma forma mais amorosa, porque já amadurecemos, já buscamos outras coisas e outros formatos, para que a gente possa se desenvolver. Mas é importante frisar que esquecer não significa deletar. E assim, nós vamos estar em toda a nossa memória em estado, vamos dizer, latente ali. E nas nossas relações, o que acontece? Acontece que determinados episódios certamente vão ativar essas memórias de existência passada. E em algum momento aquilo pode chegar. E aí a gente não reconhece o outro.
ou não reconhece sentimentos que chegam com relação ao irmão, com relação ao pai. E a gente não tem como compreender, porque os sentimentos vêm, as emoções vêm, mas a memória dos fatos a gente não vai ter. Então, essas relações às vezes vêm cheias de conflitos, e a gente não pode imaginar de uma forma fantasiosa infantil que casar e encontrar um companheiro, você vai ser feliz para sempre, como nos contos de fadas. Não existe essa possibilidade, porque nós estamos no mundo real. E nós estamos numa relação de ajustes, não só de cuidadores com os seus filhos, mas entre o próprio casal, seja ele entre um companheiro e uma companheira, ou entre companheiras ou entre companheiros. A relação de ajuste também vai estar ali, porque toda relação ela exige ajustes, a não ser as relações superficiais. Porque essas relações mais superficiais, elas não dão tanto trabalho, não é? Você deleta no computador, e aí você pode deletar. Você apaga no seu Facebook, você bloqueia no seu WhatsApp, nas redes sociais. Então é fácil de você se livrar, se libertar daquilo, entre aspas, porque se houver alguma situação ali, em que seu coração e sua afetividade ainda esteja com vínculo naquela relação, seja de que sentimento for, você não vai estar libertado dela, mesmo que você aperte o delete ali. Porque os campos magnéticos, eles continuam vibrando, eles continuam ali, e as memórias de vidas passadas, elas estão dentro de você. E é aquilo que Jung chama de complexo, que são energias que giram em determinado tema que você viveu, que pode ser um tema de trauma ou não. Mas existe essa energia, que são os nossos complexos, e a vida nos coloca em situações em que elas, determinadas circunstâncias, servem de gatilho para que aquelas emoções sejam ativadas. E isso acontece muito nas nossas relações familiares. Então, o nosso papel, enquanto educador, voltando, é de tamanha responsabilidade. Porque se nós viemos como educadores, nós temos um compromisso selado com as leis universais. Então, voltando para esse compromisso, existe um momento em que a criança, quando está na barriga da mãe, está em gestação, ela perde a sua consciência de forma temporária. E ela se mistura, ela vive no mundo mais inconsciente. E aí eu estou trazendo algo da psicologia. Ela vive no mundo mais inconsciente e ela mistura. Ela não sabe distinguir-se. Ela não tem o seu processo de diferenciação ainda desenvolvido. Não há essa possibilidade, porque não há essa condição do seu sistema nervoso cerebral ainda está em funcionamento. Seu sistema nervoso central e periférico está em funcionamento. Especialmente de onde a inteligência se expressa no sistema nervoso central. Então, nesse processo de desenvolvimento, a criança tem a sua memória afetada e o seu estado de consciência permanece onde ela se vê como se fosse una com a mãe, com os objetos e com o universo. Então, um ser que está mergulhado profundamente nos seus processos inconscientes. E aí, quando o nascimento, ela vai começar, a partir dessas relações, um processo de diferenciação de si mesma, onde ela vai, em um determinado momento, começar a perceber que ela e os objetos não são um só, que ela e o universo não é um só, que ela e a mãe não é uma só. Então, através, inclusive, da frustração, tem quem diga, daquele momento do choro, do pedido de comida, do pedido do me limpe porque eu estou suja, através do choro, onde a mãe vai satisfazer as suas necessidades, ou os cuidadores vão satisfazer as suas necessidades. E aquele processo de frustração, porque há, claro,
o momento entre o atender essa necessidade e o momento que a criança chora, esse intervalo, a criança vai sentir algo de frustração. Em alguns momentos vai demorar mais, em outros menos. Então, esse processo tem quem diga que começa a trazer para a criança a possibilidade de diferenciação. Porque ela vai começar a se sentir que ela não está ligada, ela não está em simbiose com a mãe como se fosse um único ser. Então veja como a frustração às vezes também tem sua importância e tem o seu lugar. Não que vai se estabelecer um processo de abandono dessa criança. Não é isso. Porque um processo de abandono vai trazer outras complicações e outros danos, muitas vezes irreversíveis. Mas é esse processo que a gente precisa também trazer para o desenvolvimento lá na frente. É preciso que essa criança tenha as limitações, que ela tenha as frustrações naturais da vida, que ela possa aprender a regular o seu comportamento nessas situações, em que ela está brincando, está jogando com o colega, está jogando com o irmão. E naquele momento de que ela perde, que tem a birra e que tem aquele processo de rebeldia, os pais possam perceber determinadas tendências e ajudar essa criança a regular o seu comportamento. E agora vamos colocar uma coisa importante. Regular o comportamento não é reprimir as suas emoções, não é reprimir os seus sentimentos. Porque a expressão da emoção e do sentimento ela é importante. É importante se estabelecer o diálogo com essa criança, com esse adolescente que esteja aí. Então, como eu vinha falando, existe uma fase, até mais ou menos os 7 anos, 8 anos, não é nada rigoroso, né? Em termos de idade. A criança é mais maleável, ela é mais flexível. E por que isso acontece? Porque quando a criança reencarna, quando nós reencarnamos, a nossa alma ainda não está totalmente, vamos usar uma expressão assim, acoplada ao seu corpo físico. Ela não está totalmente ligada com o seu corpo físico, porque o espírito, enquanto inteligência, e tem as suas faculdades mais plenas, ela ainda não tem como expressar através de um cérebro cujo sistema nervoso central ainda não esteja desenvolvido e em condições de receber esse espírito na sua plenitude. Então, há um momento em que a criança ainda é flexível para receber a educação dos pais. E esse momento é uma oportunidade grande para que os cuidadores possam cumprir essa função. Mas tem uma outra coisa que é importante trazer e que muitas vezes as pessoas não pensam, porque acham como uma velha frase que já dizia, que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Isso não é verdade. É importante dizer que para que exista um laço afetivo de amor, de respeito, de segurança, um apego seguro, é importante que os pais trabalhem em si próprios e que eles também se autoeduquem. Porque não adianta você dizer faça aquilo que você não faz. Você não estabelece uma autoridade moral importante para esse vínculo de apego. E a criança percebe sim. Você pode achar que ela não está vendo e eu me comporto de outras formas e eu estabeleço uma determinada linha de conduta, mas eu vou me comportar diferente, às vezes em segredo. Isso não vai funcionar, porque a criança percebe em níveis sutis. A criança é uma alma e todos nós somos almas e as almas sentem sim. Então, você trazer isso para dentro de você e você fazer a sua reforma íntima vai ajudar o seu filho no processo dele. Se isso não acontece, não vai haver respeito, não vai haver admiração
E dificilmente vai haver uma relação de amorosidade. Porque é é assim que se constroem os laços afetivos. Esses laços precisam ser construídos. E é por isso que dá trabalho. Eles não vão cair do céu. E se nada for feito, aqueles laços que vieram lá de trás são esses que vão permanecer. Se são de desafeto, vai continuar o desafeto. E se for de afeto, você vai ter um afeto, mas você não vai aproveitar aquele momento para ajudar aquele ser na caminhada, na sua vida. E pode trazer outras questões. Veja que é importante trazer, inclusive, quando Miramês falou de Maria de Nazaré, apesar de Maria de Nazaré ser um espírito de luz, ser um espírito nobre, a espiritualidade, antes dela nascer, chegou até os pais dela e disse da responsabilidade que eles teriam com ela, porque ela precisaria da orientação deles. Então veja, porque há o esquecimento temporário, e nesse momento de esquecimento temporário, e que há essa idade de 1, 7, 8 anos, a criança está flexível, influenciável pelo meio ambiente. Então veja se um espírito como Maria de Nazaré, se ela tem essa necessidade, pense em nós, espíritos comuns, que ainda não fizemos o nosso processo evolutivo nesse nível. O que é que nós não precisamos? Então a responsabilidade, eu volto a falar, é grande e nós vamos responder pelo que fizemos. Então, pessoal, aproveite esse momento para poder trazer essas relações de amorosidade, de respeito, de admiração, de firmeza e de diálogo. Dialogar com o outro que chega, dialogar com aquela alma que está chegando, com aquele outro que nós ainda não conhecemos. Porque o ser espiritual ainda não está de posse da sua capacidade cerebral para se manifestar como ele é. Então, aproveitar esse momento de flexibilidade, repito, e enfatizo, é importante para que essa construção aconteça. Porque no momento que ele entrar na adolescência, no momento que chegar essa fase, a capacidade do cérebro, do sistema nervoso central, já é suficiente para que esse ser se expresse com mais plenitude da sua personalidade. E quando essa personalidade chega e vem, se ela foi trabalhada, se existe um vínculo afetivo mais amoroso e de respeito, você vai ter mais facilidade para lidar com esse ser. Mas se não for, vai ficar uma relação muito complicada, porque você vai desconhecer quem está ali. Porque quando esse espírito vem e se apropria do seu sistema nervoso central e começa a se expressar, ele traz toda uma bagagem de personalidade. Então você às vezes, apesar de ser seu filho, você olha para aquele ser e diz assim, quem é esse que eu não reconheço? E os conflitos começam. Porque os filhos, trazendo de posse da sua real personalidade, eles também vão trazer ideias novas, eles também vão nos confrontar com referências que não são as nossas. E nós precisamos nos abrirmos para que esse diálogo aconteça, para que esse outro ser possa ser recebido de fato. Porque você precisa fazer o quê? Suspender tudo que você sabe para poder ouvir esse que está aqui. Porque se você se fecha nas suas referências, você não vai compreender esse outro ser que é diferente de você, que pensa diferente de você, para que essa comunicação ela se estabeleça
e essa ponte, ó, eu estou fazendo aqui, essa ponte aconteça entre essas duas personalidades. E se isso não acontece, os embates, os conflitos e as dificuldades vêm, o afastamento vai acontecer. E nesse mundo de transição que nós estamos vivendo, nesse momento de transição, muitas almas novas estão chegando com ideias novas, necessárias para que o planeta evolua, para que as ideias se desenvolvam, para que mudemos condutas que estão atávicas, presas com padrões de comportamento do passado, ainda muito patriarcalista, que já melhorou, mas que precisa avançar. Então esses seres chegam e nos confrontam, porque eles não são mais como no passado, como nós éramos, que aceitávamos tudo que nos traziam como uma verdade pronta. Por exemplo, as crianças que estão aí, elas questionam e elas querem saber por que elas precisam, por exemplo, aprender uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau. Então, no questionamento, eles querem saber, sim, eu preciso aprender isto, ok, mas eu vou usar isso em que mesmo? Como eu vou aproveitar isto na minha vida? E os professores muitas vezes não sabem como explicar, porque provavelmente aprenderam também de uma forma mecânica e automática e não buscaram qual é a finalidade disso. E essas crianças, elas não aceitam. É difícil para elas querer se envolver num processo de educação e de aprendizagem se elas não compreenderem qual é a finalidade e o objetivo daquilo. E esses questionamentos confrontam os professores e os educadores. E aqui eu estou trazendo um exemplo, mas a esse exemplo seguem-se outros que vão justamente trazer um abalamento dessas estruturas, porque eles também não sabem. Uma situação curiosa que aconteceu, uma criança de 10 anos, que foi fazer um curso de inglês e, curiosamente, a professora, deixa eu só arrumar isso aqui para não ficar tão escuro. Acho que agora é melhor. Então, uma professora do curso de inglês, que a gente não vai identificar, né, ela ofereceu no primeiro dia que fosse feito um trabalho de origami na sala de aula. E essa criança se negou a fazer. Ela tinha uns 10 anos, mais ou menos. E a professora disse, meu filho, faça trabalho de origami, seus coleguinhas estão todos fazendo. Aí ele disse, sim, mas eu estou no curso de inglês, por que eu tenho que fazer um trabalho de origami? Por que eu tenho que fazer um trabalho com esse papel? Eu não vou fazer. E ela aí retira ele da sala de aula para conversar no corredor, para que a autoridade dela não se perca ali junto dos outros, porque os outros estão ouvindo esse diálogo. Então ela afasta um pouco e diz, meu filho, você sabe quanto tempo eu levei para aprender esse trabalho para ensinar vocês? Eu passei muitos dias para aprender para ensinar vocês, por que você não quer fazer? Aí ele disse para ela assim, mas você está ganhando para fazer isso. E eu vou fazer o que com isso na minha vida? Uma criança de 10 anos. E ele não fez mesmo. Por quê? Porque a professora não soube explicar. Porque quando a gente faz um trabalho dessa natureza, num curso de idioma, a gente vai trabalhar um lado do cérebro que nós não trabalhamos comumente porque vivemos num mundo ocidental, em que o lado intelectual e a razão, ele é trabalhado, mas o lado que trabalha com esses mecanismos mais abstratos, relacionados com a arte, não são trabalhados. E quando isso é trabalhado, o processo de aprendizagem fica mais fácil. Mas se ela soubesse, tivesse explicado isso para ele, certamente ele não teria se recusado a fazer. Mas veja, isso eu estou trazendo esse exemplo, para vocês perceberem como essas almas chegam no mundo. E a gente precisa ter um olhar cuidadoso.
E tem acontecido muitos problemas que chegam ao consultório, porque esse olhar não tem sido cuidadoso. Esse olhar, infelizmente, tem sido um olhar fechado, tem sido um olhar de que essa criança me incomoda e me traz desconforto. Então, o processo educativo, infelizmente, ele constrói, mas ele também destrói. E se ele entra nesse fechamento, ele destrói sim, porque eles excluem essas crianças, eles rejeitam essa criança, porque não querem ter trabalho, não querem se dar de frente com as dificuldades que cada um tem também dentro de si. Então, gente, na nossa casa, na nossa família, é importante também vocês estarem atentos para essas almas que estão chegando novas. Porque essas referências, esses paradigmas diferentes também vão trazer para nós desestabilizações no nosso processo de construção e nas nossas estruturas que podem trazer desconforto. E a gente precisa abrir esse olhar para o diálogo, para que essa ponte se faça. Porque o mundo está precisando desse movimento de mudança. E a nossa responsabilidade com esses seres que chegam é de ajudá-los nesse processo. E muita depressão tem acontecido. Muito suicídio tem acontecido entre os adolescentes. Porque tem faltado da sociedade essa escuta. Tem faltado da escola e muitas vezes tem faltado da família, que não consegue compreender esse outro ser e ele não se sente acolhido. Embora fazer isto seja escolha e a responsabilidade também de cada um pelo que faz. Então a gente precisa abrir esse olhar. A gente precisa ampliar essa percepção para esse outro que chega. E se a gente não tiver isso, não tiver essa nova forma de pensar que chega, como poderia haver evolução no planeta? Por exemplo, como haveria a libertação dos escravos? Como esse padrão de pensamento e essa forma terrível de pensar teria sido quebrada? Se não fossem essas almas novas, mais avançadas e mais evoluídas que dissessem isso está errado. Isso não deve existir. E quantas coisas elas tiveram que enfrentar, inclusive a própria morte, para poder estabelecer um outro olhar sobre seres irmãos igual a nós. E trazer essa visão de igualdade e de falta de dignidade no trato, por conta de uma etnia, de um preconceito racial, que hoje a gente vê que não é mais tolerado. Então, assim, as próprias pessoas reagem, o mundo inteiro reage com relação a isso. E já não é mais aceito. Que bom que isso chega. Mas até chegar, até acontecer, quantas coisas acontecem. Então precisamos, sim, ter esse olhar cuidadoso, ter esse olhar amoroso e de respeito. Porque nós não temos o controle sobre outra alma. Nós não devemos interferir de forma excessiva no destino, nas escolhas dos nossos filhos. Porque as referências, muitas vezes, são muito diferentes da nossa. E aqui eu vou contar uma história, uma metáfora. Eu gosto das metáforas porque elas trazem sempre um sentido muito grande e a forma de perceber se amplia. E aí eu vou trazer a metáfora de uma historinha, que era de um macaquinho, que ele estava na floresta, saltitante. E de repente, de galho em galho, ele desce, vai para a terra, e ele percebe a existência de um lago, e nesse lago tem peixe. E ele faz, oh meu Deus, deixa eu tirar esse peixe da água rápido. E ele tira o peixe da água, coloca no braço, acaricia o peixinho e leva para o galho, onde ele mora. E ele pendura o peixinho no galho e o peixinho morre. E ele diz assim, oh, mas que pena,
por que eu não cheguei antes para poder salvá-lo? Não tive tempo. Então, na verdade, ele queria salvar o peixe porque ele achava que o peixe estava se afogando ali. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós queremos levar para o outro uma referência que não é a dele? E quantas vezes a gente ouve pessoas dizer, eu preciso abrir a cabeça dele para colocá-lo dentro? Então, por quê? Nós não somos donos da verdade. Nós não somos o dono do saber. A gente precisa ter um olhar cuidadoso e responsável. Essas almas novas estão chegando. Elas estão aí. Então pare para ouvir o que é que esse outro, que é diferente de você, está trazendo. Para que você possa trazê-lo para o seu seio familiar, de verdade. E se há relações em que a disputa, a concorrência, a discórdia seja algo pontual e frequente, o que é que está acontecendo aí? Né? O que é que precisa ser revisto? O que é que precisa ser reelaborado? Porque como foi dito no começo aqui dessa palestra, dessa conversa que nós estamos tendo, eu não diria que isso é uma palestra, mas isso é uma conversa. A família reconstruída não é para realizar os seus sonhos. A família vem para ajustes. Sim, claro que a gente tem também o deleite da família, o deleite do filho, o prazer, que esse contato nos traz a alegria da criança. Mas nós sabemos que não é fácil construir a família. Nós sabemos que tem os momentos de dificuldades. Nós não estamos falando de relações superficiais. Relação superficial é fácil. E quantos casamentos se desfazem porque a pessoa não sustenta a profundidade que o relacionamento com o outro precisa ter? A intimidade. E perceber que ali há um momento de possibilidade de transformação, de alquimia, como Jung falava. Em que você promove uma transformação, mas isso também traz uma transformação para você. Pois como já se dizia, grande filósofo, você não mergulha no mesmo rio 2 vezes, porque o contato com o outro já é transformador. No momento que eu estou aqui conversando com vocês, vocês já não vão sair iguais do que quando chegaram. Vocês já vão sair diferentes, porque vocês já vão trazer ideias diferentes para vocês também. E que vão trazer uma reflexão. E nesse processo de reflexão, há uma transformação, há uma mudança. Isso é fundamental. E eu também me transformo no contato com vocês, que não está sendo presencial nesse momento, infelizmente. Mas sabemos que também tem uma proposta evolutiva por trás de tudo isso que está acontecendo na nossa história, no mundo e no planeta. Que é um momento histórico que nós estamos vivendo de grandes e profundas transformações para aqueles que estão atentos para isto. Então, esse momento de diálogo, de respeito, de uma certa liberdade, mas também trazer a disciplina, trazer os limites, fundamental para esse momento. Veja que Divaldo Franco trazia isso, que a espiritualidade trazia para ele, Chico Xavier também repetiu isso, que a espiritualidade falava assim, o que você precisa é de disciplina, disciplina e disciplina. Quem não ouviu isso, quem não tinha ainda ouvido isto, né? Então, a gente precisa de disciplina, nossos filhos precisam de disciplina, sim. A gente não precisa ter um rigor excessivo,
com as normas, porque a gente precisa ouvir e flexibilizar em alguns momentos, sim. Mas nós somos seres rítmicos na criação. E se a gente perceber, a natureza, ela é rítmica. Os nossos órgãos acompanham esse ritmo na natureza. Veja que se a gente perceber esse ciclo da vigília e do sono, a gente está muito relacionado com o nascer e com o pôr do sol, por exemplo. Porque não é só com o sol. Né? A gente não vai aprofundar esse tema porque não é apropriado para este momento, porque o nosso tema é outro. Mas está relacionado conosco e com nossos processos educativos. Então, assim, se o sol tem o seu ritmo, a natureza é cíclica, e nós também temos os nossos ciclos. Temos o ciclo menstrual, temos o ciclo gestacional, que coincide inclusive com o ciclo da lua, que são de 9 meses. A força da lua nas marés, na natureza e em nós também. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que o nosso ser, ele, originalmente, ele também está sujeito a ritmos. E nós não podemos esquecer disso, precisamos trazer isso para a nossa vida. Seja lá como seja a sua rotina, se ela vai ser de dia, se ela vai ser de noite, os horários biológicos hoje são diferentes, mas a rotina ela é necessária, sim. Porque senão a gente fica muito solto e perdido. Com os nossos afazeres, com os nossos deveres, que também fazem parte do nosso processo reencarnatório e nos auxiliam no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Então, pessoal, veja quantas coisas suscitam quando a gente fala de família. Eu tenho uma pessoa na família que ela me disse assim, se eu tivesse, é uma família, mas que veio a partir de uma construção de um outro casamento. E ela diz assim, se eu escolhi a minha família, eu estava de pileque, porque ela não consegue se relacionar bem com nenhum dos seus familiares, apenas com uma irmã, mas que de vez em quando elas estão brigando. E ele disse, não, fulana, você não estava de pileque, você estava com a sua consciência mais ampliada. É diferente, e você escolheu sim. E nós fazemos escolhas a partir desse momento em que a nossa consciência está mais ampliada no plano espiritual. E é isso que nos faculta essa condição de fazer essas escolhas. E aqui, claro, eu estou falando de uma forma geral, eu não estou entrando em situações mais peculiares que exigem um tratamento mais especial e diferenciado. Então, em geral, nós escolhemos sim. Às vezes, nós voltamos e reencarnamos para ajudar aquela família e nos ajudar também. Mas muito no papel de ajudar, porque às vezes estamos mais amadurecidos. Mas muitas vezes, e na maioria, os nossos processos estão ali juntos. Né? Então, assim, o olhar sobre o outro é o olhar sobre você mesmo. Veja quantas concorrências, às vezes, competições entre irmãos acontecem para poder trazer para si o olhar dos pais, o amor dos pais. E isso também já é uma construção. Então, é importante que você tenha o seu momento em casa. É importante que você não atribua ao seu tempo todo um momento para trabalho. Que você estabeleça também de uma forma disciplinada os momentos que você tem com a sua família. Porque é nessa hora, quando você está junto com eles, que você tem a condição de perceber quais são as tendências de cada um, como eu vou regular esse comportamento, como eu vou ajudá-lo. E aí que é importante trazer também. Eu ouço muitas pessoas, o coleguinha está brincando, está jogando, o irmão jogando com o outro, e aí perde. E se ele estiver no momento da infância menor, ele vai fazer birra, ele vai chorar.
E muitas vezes a gente escuta dizer assim, que é comum, você precisa aprender a perder. Não, você não precisa ensinar seu filho a perder, a ser um perdedor. Você precisa ensiná-lo a aprender como se comportar quando ele perde. Veja como é diferente. Então a gente não deve fazer críticas como aquilo, como uma característica da personalidade, mas na situação de conduta e de comportamento. E não rotular. Você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo, você não quer nada. Não. A gente deve criticar o comportamento e não trazer aquilo como uma característica da personalidade e rotular aquele ser, aquela criança que chega. Porque isso vai trazer um outro problema, vai trazer uma outra questão. Então, às vezes, são determinadas coisas, detalhes, que às vezes a gente se pega repetindo o que aconteceu conosco lá atrás. E repete com o filho, quando na verdade a gente deve ter uma delicadeza e uma sensibilidade para fazer diferente. E não para repetir igual e fazer o seu filtro. Aquilo que não foi bom para você, mude na sua conduta agora. Mas a questão de você trazer a ética, trazer a disciplina, trazer esses padrões para você, na sua vida, no seu comportamento, para que os seus filhos possam também segui-los, usar como referência. Porque eles são pilares do amor, da solidariedade, da fraternidade. Trazer a religião, sim, porque a religião nos traz recursos importantes para o trajeto da vida. Olha esse momento da pandemia aqui agora, em que algo nos chega, porque não é assim que acontece na vida? A gente está vivendo isso de forma coletiva, mas quantas vezes isso acontece de forma individual, na nossa vida pessoal, e a gente está andando de uma forma tranquila, de repente parece que cai uma pedra lá de cima, na cabeça da gente, e muda tudo. Então, nesses momentos que chegam e que nos tiram daquela estabilidade, nos tiram daquela zona de conforto, que vem justamente para isso, para que você se desafie diante de algo novo que chega, para que você possa crescer a partir daquela situação, e você vai parar para pensar, e agora como eu vou fazer? Como vai ser daqui para frente? E você se utilizar da resiliência para fazer o seu processo adaptativo, de olhar diferente por um outro ângulo, de ressignificar coisas. E você poder trazer isso para o seu filho também. E mostrar que isso é possível. E trazer a religião como recurso é fundamental. Porque se a gente não tiver um sentido para a vida, um significado para a vida, se a gente não trouxer para nós um propósito, para além daquilo que já fazemos comumente no mundo material, e não nos colocarmos como um ser transcendente, a gente não vai ter esse recurso para se sustentar nas dificuldades. Como entender o sofrimento? Como o seu filho vai entender o sofrimento? Como ele vai entender as injustiças do mundo? Se você também não compreende. Então é importante sim trazer a religião, trazer a visão, seja de Deus nesse nome ou de outro nome, que seja. Mas trazer a visão de algo a mais. Existe algo a mais do que apenas o mundo material, para que traga sentido para a vida. Porque não é, nasceu, desenvolveu, construiu, morreu e acabou. Não foi isso que Jesus quis trazer para nós? Com o processo do seu renascimento, quando ele aparece depois de desencarnado, não era isso que ele quis trazer? Será que não foi essa a mensagem que às vezes a gente não lembra? De que existe algo além da vida corpórea e da vida material? Quando ele ressurge depois disso, porque isso muda tudo. Isso muda toda a nossa concepção de vida.
Veja os discípulos como ficaram, quem conhece a história, quem não conhece, busque. Como foi que eles ficaram incrédulos? Porque eles também não tinham a referência desse reino de amor, que seria construído não no templo, porque era a referência deles, mas como Jesus falou, era a obra divina no coração dos homens que precisava ser construído. Então, essa obra divina no coração dos filhos também é importante que a gente busque construir, e junto com a nossa, para que o nosso olhar se amplie, para que a gente não sucumba às adversidades da vida e às dificuldades, mas que a gente possa, sim, trazer recursos e força para superá-los e sair melhor do que antes como estávamos. E se não puder sozinho, peça ajuda. Importante também é ajudar ao filho a compreender que eles também precisam aprender a pedir ajuda quando eles necessitarem. Porque a gente não deve viver em solidão. A gente precisa de apoio e a família tem essa função de cooperação. Então, a família deve ser um lugar de apoio e de cooperação. Se a gente não encontra isso na família, onde nós vamos encontrar? Às vezes nós encontramos uma outra família espiritual, porque os laços não são só de consanguinidade, como já foi dito, mas os laços também são espirituais, e podem ser consanguíneos e podem ser espirituais. Porque, como já se disse no livro dos Espíritos, o corpo gera o corpo, mas não é o espírito não gera o espírito. Então, o corpo vai gerar o corpo. Nosso filho vem através da sua mãe. Mas o espírito não vem através dela e não vem através dos pais. O espírito ele já vem com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência e precisa viver neste mundo. E aí, eu vou fechar aqui agora a nossa conversa para trazer algo que talvez vocês até já saibam, já tenham ouvido, mas eu gostaria de trazer na íntegra, que é a fala de Khalil Gibran, que é um grande filósofo e poeta. E eu vou ler para vocês, para que a gente possa ampliar um pouquinho mais esse conceito de família e de filhos. Vou deixar um minutinho aqui, que a gente vai trazer para vocês. Bom, me dê só um minuto para eu poder localizar, porque estava aqui marcadinho, mas fechou. E eu fico me perguntando se não fechou também de propósito. E eu vou trazer, então, o que está aqui. Tá certo? Nós não vamos trazer aquele que fala dos filhos. Ah, pronto, localizei. Ótimo. Aqui. E uma mulher carregava o filho nos braços e disse, fala-nos dos filhos, para Khalil Gibran. E ele disse, olha que coisa mais linda. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não os vossos pensamentos. Que foi o que a gente estava falando aqui. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito,
e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, gente, lembrar que os nossos filhos são almas, que nós somos almas, todos estamos em processo de construção. E uma grande forma de nos ajudar é olhar o outro como um ser, como nós, que está num processo de construção. É esse olhar através, com um olhar de alma. Vou repetir, que o outro é um ser em processo de construção, igualzinho a você. E vamos ficar por aqui hoje. E meus agradecimentos e a alegria de poder estar contribuindo para essa reflexão. Muito obrigado, muita paz e que Deus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Com licença.